Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu quero trabalhar um pouco a essência do pensamento de Parmênides e Heráclito. Então a gente trabalhou, eu passei os textos para vocês e eu sei como ele é complicado de entender nesse primeiro momento. Então eu vou fazer esse vídeo para tentar explicar esses dois pensadores pré-socráticos para daí depois a gente adentrar no mundo da lógica, lógica aristotélica. Mas esses dois pensadores, eles vão dar a base de um pensamento da busca do ser. Tá? Então agora a gente não está mais discutindo sobre o que seria a realidade, se a realidade é água, fogo, como os pré-socráticos imaginavam, mas sim como é o ser presente nesse mundo da realidade. Então eu vou começar com Heráclito. Então o pensamento de Heráclito é que tudo muda, nada é eterno. Como é que ele dá o exemplo? Ele dá o exemplo do homem no rio. Eu vou tentar sintetizar um pouco o pensamento do homem do rio. Vamos imaginar que exista um determinado, lá no Olimpo, sei lá, estão fazendo um churrasco. Bacana, legal. E nesse churrasco estão na beira de um rio. Atena, que estava presente dentro desse churrasco, resolve, vou tomar um banho de rio. E vai até o rio. Lá ela começa a se banhar, tomar banho e tudo mais, tudo tranquilo. Quando vê Zeus, Poseidon, eles dizem, olha, a carne está pronta. Eu acho que a gente já pode ir almoçando. E daí eles chamam Atena. Atena, está na hora de almoçar. A Atena sai do rio e vai comer o churrasco. Então tá lá comendo churrasco, tomando um refrigerante, tá pegando aquela costelinha, aquele franguinho assado, tudo mais. E tá uma beleza. Conversam, dão risada, tá tudo tranquilo. Só que daí de repente a Atena pensa assim, vou esperar um pouquinho e daqui a pouco eu quero entrar de novo no rio, porque o rio tá com uma água tão boa, vou aproveitar esse momento. Depois de 2 horas, então ela espera a comida baixar, né? Ela resolve entrar novamente no rio. E é nesse momento que ela começa a pensar, peraí, será que eu sou a mesma Atena que entrou no rio antes? Ou agora eu sou outra? Essa é a essência do pensamento de Heráclito. Então o pensamento de Heráclito é que Atena, quando entra no rio e sai do rio, e entra novamente no rio, ela já não é mais a mesma. Todos nós fazemos isso. Então tudo muda, nada é eterno. Esse é o pensamento principal de Heráclito. Heráclito vai dizer assim que todos nós estamos em constante mudança. Então, quando a gente entra num rio, a gente entrou no rio, saiu do rio e entrou novamente no rio, a gente já não é mais o mesmo. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu estou seco e entrei no rio. Quando eu saio do rio e entro novamente no rio, agora eu estou modificado, eu estou molhado, no mínimo. Então eu me modifiquei. Quando eu me modifico, então significa que a realidade é mudança constante. Então essa é a tese principal do pensamento de Heráclito. A realidade está em constante mudança, está em constante modificação. Então ele vai dizer o seguinte: nosso cosmos, que é igual para todos, não foi feito por nenhum Deus nem por nenhum homem. Ele sempre foi e sempre será um fogo eternamente vivo, que se acende e se extingue conforme a medida. O que é esse fogo? Se vocês imaginarem assim que de todos os elementos que nós temos, o fogo é aquele que está em constante mudança, porque ele não fica parado, ele está se modificando constantemente. A chama de uma vela, ou a chama de um isqueiro, ou a chama do fogão, ou a chama de um fogão a lenha, de uma churrasqueira, de uma lareira, a chama sempre vai estar em modificação, em mudança, em movimento. Então essa é a tese principal do Heráclito. O mundo é assim, o mundo está em constante mudança, constante movimento. Nada é eterno, tudo muda. Nesse pensamento, a gente pode começar a refletir, peraí, mas então, se eu não sou mais o mesmo, o que me define enquanto eu? E é aqui que ele cria a ideia de logos, que seria uma chama interna. Aqui eu estou dando um exemplo aqui. Vamos imaginar o Naruto e o Goku. Então eu tenho o Goku com uma chama do logos muito maior que a chama do Naruto. Então o Naruto tem a chama dele e tudo mais, o logos dele, só que cada um de nós carrega essa chama interna. E nós somos pessoas diferentes entre si. Então não existe na realidade, no mundo que faz
que nós fazemos parte, não existe um ser igual, com um logos igual ao outro. Todos nós somos seres em diferentes entre si. Então essa é a tese principal do Heráclito, e é aqui que fica, como cada um dos seres são diferentes, então isso significa que cada um de nós carrega uma chama interna diferente entre nós. Tá? E é essa chama interna que nos define enquanto identidade. Então o Rodrigo é Rodrigo por causa que tem um logos dentro de si que o define enquanto Rodrigo. Certo? Então essa seria a essência do pensamento de Heráclito. Tudo muda, tudo está em constante movimento, tudo está em constante modificação, mas a minha essência, o meu logos, é o mesmo sempre. Mas eu posso fazer com que o meu logos se queime mais, eu posso atiçar ele com um fogo. Então essa racionalidade pode ser aumentada. Essa seria a tese do Heráclito, mas a tonalidade, a gente pode dizer assim que existe uma característica que define cada logos de uma maneira diferente. Mais parecido com uma aura. Acho que nesse sentido é um pensamento bem mais mítico, místico também. Contrapondo a ele, nós temos então Parmênides. Parmênides, ele vai dizer que aquilo que é, aquilo que não é, não é, mas qual que é o sentido disso? Ele vai dizer principalmente com relação ao pensamento de Heráclito. Então ele veio para desdizer aquilo que o Heráclito falou. Ele disse que Heráclito estava errado em todos os seus sentidos. Porque se eu defino que tudo muda, então eu estou dizendo que o Rodrigo que é agora, ele vai se modificar daqui no futuro, assim como ele se modificou no passado. Então o Rodrigo que era 10 anos atrás não vai ser o mesmo Rodrigo de agora e não vai ser o mesmo daqui a 10 anos no futuro. O Rodrigo se modificou. Espera aí, isso é contraditório. Se eu disser que algo que é, ele vai se transformar em algo que ele não é, isso é contraditório da realidade. Uma pedra, por mais que ela seja quebrada, ela continua sendo pedra. Uma árvore, por mais que ela seja cortada, ela continua sendo uma pedra. Então, existem as mudanças, mas a essência, que a gente poderia dizer assim, que a essência da pedra seria um ser mineral, a essência da árvore seria a madeira. Então, essa essência não se modifica, certo? Como é que eu posso compreender isso? Vamos lá no pensamento dele, o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo nenhum. O que significa isso? Vamos imaginar, eu aprendi isso como matriz. Tá? Acho que vocês aprenderam isso como a teoria dos conjuntos, se eu não me engano. Então vamos imaginar dois conjuntos. Num conjunto eu coloco o ser, no outro conjunto eu coloco o não ser, certo? Eu vou dando uma coisa, vocês vão pensando no seu contrário. Então se eu imagino um sol, qual que é o contrário do sol? A lua. Um homem, qual é o contrário do homem? A mulher. E agora um carro. Qual que é o contrário de carro? Opa, peraí. Qual que seria o contrário de um carro? Ou não, o não ser de um carro? Bicicleta? Andar a pé? Um navio? Um avião? Qual que seria o contrário de um carro? Se a gente imaginar isso pelos números, fica mais fácil de compreender o que o Parmênides está querendo dizer. Vamos imaginar o número 1. Tá? Qual que é o contrário de 1 na teoria dos conjuntos? Se eu falo o contrário de um número racional, o seu contrário vai ser menos 1, correto? Então, o contrário de 1 é menos 1. Quando eu dou um sol, por que a gente pensa que o contrário do sol vai ser a lua? O contrário do sol vai ser menos um sol. Qual que é o contrário de um homem? Não vai ser uma mulher, mas sim menos um homem. Então o contrário não pode... Se eu dou o contrário de um carro, qual que é o contrário de um carro? Não vai ser moto, bicicleta, andar a pé. Não, vai ser o menos um carro. O que significa isso? Significa que eu tenho que imaginar o carro e
tentar apagar ele da minha mente. O que é a não existência de um carro? O que é menos um carro? Imagina o seguinte, eu estou chegando na escola para dar aula com um carro, estacionei lá na frente. Beleza. Tocou o sinal para o final das aulas, saí para fora na rua, onde deveria estar meu carro, não está mais o carro. Isso é a não existência de um carro. A não existência de um carro não é você não ter carro. A não existência do carro é você ter carro e ter apagado ele. Então, o Parmênides vai dizer assim, que nós não conseguimos compreender a não existência. A gente só consegue compreender a existência, a não existência, pela existência. Ou seja, eu tenho que imaginar um carro e daí a partir disso eu tenho que apagar esse carro da minha memória. Então isso seria a não existência. Então o contrário de um homem não vai ser uma mulher, mas sim menos um homem. O contrário de um sol não vai ser uma lua, mas sim menos um sol. Esse vai ser a não existência. Então Parmênides ele pressupõe uma tese de que nós não compreendamos a não existência. Nós tentamos fazer isso meio que, como é que eu posso dizer, nós roubamos um pouco na nossa mentalidade, na nossa forma de entender o mundo. Então nós deturbamos a coisa. Por quê? Porque para mim imaginar a não existência, eu tenho que compreender a existência e apagar essa existência da minha cabeça. Então a não existência não consegue ser compreendida pela pessoa, pela identidade. Então pelo ser. Nós só podemos compreender a não existência fazendo esse rateio da existência. Então eu tenho que imaginar uma coisa e apagar essa coisa da minha mente. Isso é meio que o entendimento da não existência. Então Parmênides vai dizer assim, como eu não consigo sair do ser, então toda a realidade é ser, nada é não ser. Então a realidade passa a ser uma unidade superior do ser. Então esse é o sentido principal. Eu só consigo entender a realidade pelo ser. Eu não consigo entender a realidade pelo não ser ou pela modificação do ser. Então por isso que Parmênides vai dizer que a mudança é algo ilusório. Tudo é ser, nada é não ser. Então tudo que existe tem que existir no ser. Se eu imaginar a palavra nada, e aqui eu vou tentar, eu posso colocar tudo no âmbito do ser. O nada seria a não existência. Mas quando eu nomeio o nada, eu estou dando uma coisa ao nada, que é, no mínimo, um nome. Então, o nada deixa de ser nada, porque o nada agora é um nome, mesmo que é um nome vazio, mas é um nome. Então já é uma coisa. Então é essa compreensão do mundo que a gente chama de unidade superior do ser. Nesse momento então seria isso. Qualquer coisa a gente entra em contato novamente. Até mais.